Olá, internauta da Jovem Pan Online, muito boa tarde a você, bem-vindo ao nosso espaço online desta sexta-feira. A partir do histórico pessoal, é possível avaliar queixas físicas e psíquicas, antecedentes pessoais e familiares e assim elaborar um plano para prevenir e tratar diversos problemas. Hoje aqui no Espaço Online nós vamos dar dicas de como ter uma vida mais saudável através da psiquiatria nutricional. Está comigo o psiquiatra especialista no assunto, o Dr. Wolf Singal. Tudo bem, doutor? Muito obrigada pela presença. Boa tarde. Tudo bom, Patrícia? Agradeço o convite. Você falou em psiquiatria nutricional. Em primeiro lugar, quero saber o que significa isso, isso, o que exatamente. está falando, né? Existe uma tendência que já não é nova em medicina, de você associar especialidades. Né? Então, aquela visão antiga, psiquiatria, o psiquiatra faz uma coisa só, cada um na sua especialidade, isso está mudando. Né? Então, por exemplo, não se concebe um comportamento de um psiquiatra que não inclua especialidades afins. Então, um psiquiatra que não converse com o endócrino, com o imunologista, com o gastro, com o endocrinologista, que é uma área muito afins, e a nutrologia, que é uma outra especialidade médica, e que no conjunto faz com que a gente consiga ter uma ideia mais ampla do ser humano, e não aquela coisa mais localizada, e que muitas vezes leva a tratamentos mais restritos, de menor sucesso terapêutico. Quer dizer, essa é uma tendência necessária, esse olhar para o ser humano como um todo. A ideia original é essa. Né? O fato é que, na prática, a gente não vê isso muito acontecer por conta até das circunstâncias em que os atendimentos são feitos. Né? Então, quando a gente fala em psiquiatria, quer dizer, quais são os instrumentos da psiquiatria associados aos instrumentos da nutrologia, né? Que, em conjunto, além das outras especialidades, podem fazer com que a pessoa seja melhor atendida, porque nem sempre tudo parece ligado à queixa inicial dela. Né? Então, é muito frequente, num consultório psiquiátrico, o paciente vir com uma queixa aparentemente emocional, e isso ser só uma consequência de outras questões. Né? Então, dentro dessa abordagem mais ampla, quando você pensa em psiquiatria, você tem os instrumentos dela. Então você tem, ela se baseia na psicologia, ela se baseia na psicopatologia, que é o estudo das doenças mentais, e ela tem os recursos da psicoterapia, da medicação, né? E a nutrologia, ela se baseia na nutrição, e aí é uma coisa muito importante, porque como é que a gente avalia que uma pessoa esteja bem nutrida, ou aquilo que impeça que ela se nutra, mesmo aparentemente comendo bem. Um caso clássico é o da obesidade, né? Muita gente come aparentemente muito bem, não é? Mas tem uma desnutrição relativa. Ou seja, ela não tem elementos no dia a dia da sua alimentação, elementos suficientes para participar de determinadas reações químicas no corpo, como no cérebro, que produzam tranquilizantes naturais, antidepressivos naturais, ou seja, que nos habilitem a lidar com o estresse, por exemplo. Né? Porque quando você tem um determinado estímulo, né, você precisa ter condições de reagir. Então essa é a proposta, quer dizer, através de uma alimentação mais saudável ou mais de acordo com aquele indivíduo, os problemas seriam resolvidos. A ideia em medicina, a gente costuma falar que medicina, eu sempre digo isso, é uma verdade, assim, o que não é crônico em medicina, né? A gente acaba tendo que lidar com variáveis que vão mudando ao longo das fases de vida da pessoa. Né? É claro que quanto mais ampla for a abordagem, como eu disse no início, você pode dar mais elementos para a pessoa lidar com aquela situação que a incomoda, seja prevenindo, seja diminuindo a chance de recaídas. Às vezes você tem casos que tem uma evolução crônica, que a gente não tem como escapar de uma medicação, e tem casos onde esse conjunto faz com que a pessoa, até quimicamente, se reaja melhor a uma série de... E problemas não faltam, né? A gente vê aí no dia a dia da cidade o que acontece. Quer dizer, aquela frase, você é o que você come, cabe bem nessa história, né? O que a gente observa é assim, no exemplo da obesidade, né? A gente é o que a gente absorve, né? É um exemplo típico, você pega o pessoal da osteoporose, né?
tem osteoporose, vou lá vou tomar leite a 3x4, vou dormir embaixo de uma vaca holandesa. Isso não é garantia que você vai resolver, porque depende como você vai absorver o cálcio, que outros elementos dentro do teu organismo fazem com que você absorva esse cálcio. Então é uma coisa um pouquinho mais complicada, né? Embora o leite seja uma excelente fonte de cálcio, né? O senhor faz uso também da medicina ortomolecular para esse tipo de tratamento? Utiliza fitoterápicos? Sim. A homeopatia faz parte também do tratamento? Sim, dentro da chamada medicina alternativa, ela possui recursos muito interessantes, não é? A medicina ortomolecular, na verdade, assim, são estudos, né, que trazem a contribuição de suplementos, né, para que a pessoa, para potencializar o tratamento. Então imagine que a pessoa, porque hoje em dia, quando você pensar em termos de alimentação, se você pensar agrotóxico, toda a cadeia de produção alimentar, cultivo, armazenamento, qual é a qualidade com que isso é feito, é muito frequente as pessoas não estarem se alimentando, se nutrindo como pensam que estivessem. Né? Então, uma das coisas que a gente sempre incentiva, apesar do preço, é ir para o sem agrotóxico, para uma alimentação cuja qualidade vai nutrir a pessoa e tem um efeito terapêutico, não é só ficar forte. A ideia é o que é que eu, se ela toma esse azeite extra virgem, o que é que eu, dentro de um raciocínio médico, o que é que eu estou tentando prevenir ou ajudar num tratamento? Né? Então, o suplemento, ele passa a ter uma importância muito grande, a fitoterapia ajuda muito, e medicina tudo é uma questão de grau, né? Então, tem casos que você não foge do tratamento tradicional, porque é o que você tem para ajudar a pessoa. Mas, na prática, quase sempre a associação de várias abordagens facilita muito até a adesão da pessoa. Porque em psiquiatria, bom, medicina é comum isso, mas em psiquiatria a gente lida muito com casos crônicos, daquela pessoa